Galera, muito boa noite. Nós estamos começando agora mais um culto da base, dessa vez completamente online, por tudo aquilo que tem acontecido, mas cheios de alegria por estarmos conectados com você. Eu queria te dar alguns avisos um pouquinho antes. Todos os nossos cultos da base vão continuar online, pelo menos pelos próximos 2 sábados, e a gente conta com a tua presença, com o teu like, com a tua participação. Vai ter um chat aí, você pode entrar lá, pode conversar, vai ter alguém ligado aí nesse chat com você. Então, aproveite esse tempo com o Senhor. Não é porque nós estamos online que a presença do Senhor não acontece. Pelo contrário, eu tenho certeza que Deus tem fragmentado a igreja em cada pedacinho da casa de cada um que se conecta, e a presença do Espírito Santo de Deus vai estar com você, a palavra de Deus vai te alcançar. Então se conecte a nós, participe desse culto. Eu queria te pedir mais uma coisinha: se você puder, compartilhe esse link com mais pessoas, para que a gente possa entregar mais de Deus para a tua vida. Então, nesse momento eu gostaria muito que você fechasse os teus olhos, que você estivesse junto conosco para que a gente possa consagrar esse culto. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, porque mesmo a tudo que temos vivido e acontecido, o Senhor nunca nos abandona e o Senhor nunca sai do controle, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, ó Deus, que o mover do Teu Espírito, Senhor, ó Deus, entre na casa de cada um que estiver acompanhando esse vídeo, Pai. Que em tudo, Senhor, ó Deus, eles sintam a Tua presença, Pai. Que no louvor, na palavra, Senhor, ó Deus, Senhor, as necessidades, Pai, aquilo que eles estão precisando nesse momento, Pai, vai de encontro, Senhor. E que nós tenhamos, Senhor, ó Deus, um culto agradável a Ti. E sempre Te daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Um excelente culto para você. Tamo junto, em nome de Jesus. Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era e que é e que há de vir, aquele que era e que é e que há de vir, aquele que era e que é e que há. E Tu és santo, santo, e Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso.
Tu és santo Deus, santo, e tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, aquele que era e que é e que há de vir, e aquele que era, aquele que era e que é e que há de vir, aquele que era e que é e que há de vir, aquele que era e que é e que há de vir. Tu és aquele que era e que é e que há de vir, e não há ninguém igual a ti, Jesus. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, abrigo seguro, meu grande Salvador. Tu és meu Salvador. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui, na mesa
mesa do banquete. Na mesa, Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, abrigo seguro, meu grande Salvador. Onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, abrigo seguro, meu grande Salvador. Nós queremos estar aqui na tua presença, na tua presença. Não há outro lugar melhor, não há outro lugar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Oi, boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da base. Nós estamos hoje num cenário diferente, você está aí em casa e eu, pela fé, posso ver o seu rostinho. Eu creio no Senhor Jesus que essa palavra vai alcançar a sua vida. Muito obrigada por você estar aí, amém? E
Essa palavra de hoje está lá no capítulo 13, 14 e 16 de João. Você pode depois pegar sua Bíblia na íntegra e ler e meditar nessas palavras, amém? E a Bíblia fala no capítulo 13 de João que antes da Páscoa, Jesus, sabendo que já havia chegado a sua hora de partir, de ir para o Pai, ele estava ciente de que naquele momento e durante toda a sua caminhada com os discípulos, ele tinha amado cada um. Ele tinha colocado tudo que ele tinha no relacionamento com eles. E eles estavam num jantar, e nesse jantar Jesus pegou uma bacia, ele tirou a sua túnica, ele pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos e depois vestiu novamente a sua túnica e se sentou e explicou o que ele estava fazendo, o que ele havia feito. Ele disse para os discípulos que ele não estava preocupado naquele momento com a higiene dos discípulos, mas ele estava preocupado com a santidade, com a pureza que eles tinham, com a limpeza de coração e com a limpeza de mente também. Inclusive, Jesus disse naquele momento que um deles não estava limpo, um deles não estava puro, porque Jesus sabia que Judas havia sido influenciado, Judas havia sido contaminado pelo pecado e pela influência de Satanás para trair Jesus. E naquele momento Jesus sentiu angústia, ele aflito, ele revelou para os discípulos que um deles iria traí-lo. O clima começou a ficar tenso. Porque eles começaram a olhar uns para os outros, mas como assim, Jesus? Como assim um de nós vai lhe trair? E Pedro, sentado de um lado, olhou para João, que estava deitado, estava sobre Jesus e fez sinal. Pergunta para ele quem é. E Jesus informou para João, olha, aquele que eu molhar o pão e der, este vai me trair. E assim Jesus fez, Jesus molhou o pão no molho e entregou aquele bocado, aquele pedaço de pão para Judas. E naquele momento Satanás entrou em Judas e ele logo em seguida saiu para fazer o que ele tinha que fazer, para trair Jesus, para vender Jesus. O clima, além de tenso, ficou angustiante, embora nem todos os discípulos tivessem entendido o que Jesus havia dito. Nem todos eles pegaram e entenderam a informação de que Judas era um traidor. Então, além de falar sobre a traição, Jesus começou a dizer para os seus discípulos que ele iria partir, que ele iria para o Pai. E que os discípulos, naquele momento, não poderiam seguir Jesus. E Pedro pergunta, mas Jesus, por que eu não posso ir com você agora? Pedro impetuoso, às vezes falava sem pensar, aquele jeitão que vem tudo na cabeça, põe para fora. E Pedro disse, Jesus, eu morreria por você. Mas Jesus sabendo quem era Pedro, Jesus conhecendo quem era Pedro, Jesus o amava, mas Jesus conhecia o íntimo de Pedro. E Jesus disse para Pedro, olha Pedro, eu preciso te dizer, antes que o galo cante, você vai me negar. E vai me negar por 3 vezes. E que situação difícil, os discípulos sentiram angústia. Jesus também estava naquele momento percebendo a aflição, porque Jesus havia dito 3 coisas importantes, bombásticas na verdade. Jesus havia dito que ele iria para o Pai, que ele iria para um lugar e que os discípulos não poderiam ir com Jesus. Jesus revela também que entre eles havia um traidor e diz para Pedro, ei Pedro, você vai me negar. Não se iluda com o eu morreria por você, mas você vai me negar. E
Seja sincero comigo. Seja sincera comigo. Olha bem para mim. Você já se viu numa situação assim? Como os discípulos se viram, angustiados, aflitos, perturbados, sem saber qual era o caminho, sem saber por onde começar, sem saber como seria o ministério sem Jesus, como seria Pedro. Imaginem a cabeça de Pedro sabendo que ele negaria o seu mestre e que entre eles haveria um traidor. Aflição, angústia, frustração, decepção. É assim que você se sente? Como foi a sua última semana? Como você reagiu às últimas notícias que você viu, que você ouviu ou que você viveu dentro da sua casa? São portas fechadas, você anda pelo centro, você praticamente não vê ninguém, pessoas não têm muita certeza do futuro e é a mesma emoção, o mesmo sentimento os discípulos tinham naquele momento. E eu acredito que você entende muito bem o que eles sentiram. Mas quando chega no capítulo 14, Jesus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, na sua sensibilidade, ele percebe que os discípulos estavam aflitos. Então ele diz para os discípulos, no capítulo 14, versículo 1, não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. E da mesma maneira, o Senhor Jesus diz para você, ele repete nessa noite essa promessa, não permita que esta situação, que os últimos acontecimentos, que este diagnóstico te aflija. Confie em Deus, confie no Senhor Jesus. E Jesus estava ali tentando, se esforçando para encorajar os seus discípulos. Depois que ele deu aquelas notícias, ele passou a encorajá-los. Passou a dizer para eles que eles podiam ficar tranquilos, porque eles não ficariam sozinhos, eles não estariam abandonados. Da mesma maneira você não está abandonado. Você pode olhar de um lado e do outro e pode ser que você não veja ninguém, mas o Senhor Jesus está com você e Ele conhece a tua mente, Ele conhece o teu coração, Ele sabe das tuas palavras e Ele diz mais uma vez, não se aflija. E ele começou a dizer para os discípulos, eu vou para o Pai, mas eu volto. Haverá um grande dia em que você vai se encontrar com Ele. Oh, que dia maravilhoso! O dia em que nós veremos o Senhor Jesus. Mas antes que esse dia aconteça, antes que o dia dos discípulos chegassem, o Senhor Jesus disse para eles, olha, eu vou enviar outro Consolador. Eu vou enviar uma pessoa como eu. Eu vou enviar alguém que fique com vocês, que vai estar com vocês. Eu enviarei, eu vou ao Pai, vou pedir, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo. E a Bíblia fala, em Atos 2, que o Espírito Santo veio como o Senhor Jesus havia prometido aos seus discípulos. E nós sabemos o que os discípulos foram capazes de fazer através do Espírito Santo. Como o caráter, como a vida deles mudou quando o Espírito Santo veio fazer morada neles. Eles eram guiados pelo Espírito Santo, eles obedeciam à voz do Espírito Santo e eles não faziam nada que o Espírito Santo dissesse para que eles não fizessem. E o Senhor Jesus deixou essas promessas para você também, da vinda do Espírito Santo. E além das promessas, ele disse para os discípulos no capítulo 14 e também no 16, algumas qualidades, algumas características sobre essa pessoa linda que é o Espírito Santo. E uma dessas qualidades, uma dessas promessas que você pode pegar para você e viver essa promessa, é de que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Mas veja, o Espírito Santo,
consolador comum. Ele não é aquela pessoa que te vê num momento difícil, numa aflição, e bate a mão nas suas costinhas e diz: eu sinto muito. O Espírito Santo não é aquele que vai te mandar um WhatsApp e dizer: eu sinto muito pela sua perda. Não. O Espírito Santo, ele é aquele que te abraça com vontade, ele é aquele que te envolve, ele é aquele que te toma e ele é aquele que te conforta. O Consolador quer dizer aquele que te anima, aquele que te motiva, aquele que te põe para cima. É aquele que te dá vigor, aquele que te dá ânimo, aquele que te dá disposição para enfrentar as dificuldades e para atingir os resultados que você precisa atingir e acha às vezes que não pode atingir. O Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo veio para dizer para você: olha, sai dessa cama, começa de novo, recomeça, vamos ter novas ideias, vamos fazer tudo de novo. Ele é aquele que te alegra, ele é aquele que te conforta, ele é aquele que te anima, que te dá um novo vigor, que te dá uma nova força. A segunda promessa que Jesus fez para os discípulos e que é para você também, a segunda qualidade do Espírito Santo é de que ele é verdadeiro. A Bíblia fala lá em João 14, versículo 17 o seguinte: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Esse mundo que você conhece não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. No Espírito Santo não há engano, não há mentira, não há dúvida, não há confusão. O mundo já está acostumado com os espíritos de engano. O mundo está acostumado com o ter. E eu não digo só o ter material, eu digo o ter prazer imediato. Então o mundo está mais preocupado em ter, depois em fazer. É por isso que as pessoas ficam ansiosas, frenéticas, porque elas têm que fazer alguma coisa. Mas o Espírito Santo, ele te ensina e te ajuda a ser. Ele traz aquilo que está em oculto na sua vida, aquilo que está em oculto em qualquer situação. Ele traz à luz o teu entendimento, coisas que você nem imaginava. Você vai dizer: nossa, mas que coisa incrível, eu não sabia disso, eu não conhecia isso. Pode saber que é o Espírito Santo de Deus trazendo de dentro de você coisas que nem mesmo você imaginava. E eu digo isso não só pelo lado ruim, porque às vezes o Espírito Santo nos confronta, ele informa para nós o que fazemos de errado, mas não porque ele é aquele que acusa, não porque ele quer o seu mal, não porque ele quer jogar na sua cara, mas é porque ele quer que você saiba a verdade a respeito de Jesus, a respeito da palavra e a respeito de você mesmo. E ele te leva numa jornada de autoconhecimento. Ai, como isso é bom! Como é bom você saber quem você é em Jesus. Como é bom você saber quem é em Deus. Como é bom saber quem você é quando você está ali sendo guiado, sendo orientado pelo Espírito Santo. E a terceira qualidade do Espírito Santo, a terceira promessa que ele deixa para você é de que o Espírito Santo, ele é conselheiro, ele é criativo e ele é inspirador. A Bíblia fala lá em João 14, 26 o seguinte: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, ele te ajuda não só a você fazer uma leitura da Bíblia, ou seja, você conhecer algo teórico, mas ele te dá sabedoria, porque ele é o Espírito da sabedoria também. E a sabedoria é você colocar o conhecimento em prática. Se você só conhece a palavra, ou seja, se você conhece só a letra, é teoria.
Mas o Espírito Santo, ele te ajuda a colocar aquilo que você aprende na palavra em prática. E isso se torna sabedoria. O Espírito Santo também é capaz de fazer aflorar em você, olha que incrível, novas ideias. Ele também pode fazer com que você seja criativo, porque ele é uma pessoa criativa. Você consegue imaginar o dono da criatividade, o ser criativo que criou junto com Deus, junto com Jesus, os céus e a terra, tudo tão lindo, tudo tão perfeito habitando em você? Ele pode te dar criatividade para que você faça coisas incríveis, para que você mude situações, para que você tenha novas ideias, para que você faça coisas diferentes do que você tem feito até o momento. Jesus informa na sua palavra que o Espírito Santo, além de trazer a memória dos discípulos e para nós também, tudo aquilo que ele havia dito, tudo aquilo que ele havia ensinado. Eu preciso dizer para você que não existe ninguém melhor para poder te ajudar a fazer isso. Sim, é bom você estudar, é bom você fazer cursos, é importante você crescer. Vídeo, curso, livro. Vídeo, curso, livro. Isso é muito bom, mas o Espírito Santo é quem vai te ensinar, é quem vai trazer à sua memória aquilo que você estudou, é quem vai te esclarecer, é quem vai te fazer aprofundar na palavra. Sabe por quê? Porque foi ele que inspirou homens de culturas diferentes, em épocas diferentes, com conhecimentos diferentes. Ele inspirou homens na prisão, homens em fazendas, ele inspirou homens em cavernas, ele inspirou homens em vários locais a escreverem a palavra, e a palavra, ela não se confunde e não confunde você também, da mesma maneira. Esse mesmo Espírito Santo que inspirou todos esses homens a escreverem a palavra de Deus, a ensinarem e a explicarem tudo aquilo que ele dizia para eles, ele também pode fazer a mesma coisa por você. A palavra vai começar a fazer sentido para você. E ele pode também, isso é muito importante. Eu sei que todo mundo agora, a maioria, eu acredito, está estudando online. Quando você for estudar, leve o Espírito Santo com você. Faça assim: Espírito Santo, senta aqui comigo. Tá difícil para mim entender o que o professor fala, mas eu sei que você conhece toda essa matéria. Eu sei que você sabe sobre tudo. Então me ajude a entender. Me esclareça isso que eu também preciso aprender. Eu faço muito isso. Normalmente, quando eu vou estudar, eu também faço as minhas aulas online e eu falo: Espírito Santo, senta aqui comigo. Quando eu vou fazer meu devocional, quando eu vou ler a Bíblia, eu falo: Espírito Santo, senta aqui comigo, porque eu sei que você sabe tudo. Eu sei que você conhece. Então me ajude a compreender, me ajude a entender, me ajude a gravar isso que eu preciso colocar em prática. E um dia eu estava fazendo uma prova e eu acordo sempre muito cedo para poder estudar antes de vir trabalhar. E eu havia estudado, eu havia me preparado, mas quando eu convido o Espírito Santo para poder participar das provas comigo, eu me sinto mais tranquila, eu fico mais segura, eu fico mais calma. E daí eu botei a cadeira, coloquei o notebook, liguei a câmera, porque toda a prova ela é gravada. E eu falei: Espírito Santo, vem aqui, fica aqui comigo. E eu comecei a fazer a prova, não era uma matéria muito fácil, e eu comecei a fazer aquela prova. E quando eu concluí a prova, que eu dei um finalizar, começou a rodar, né? Ou seja, começou a calcular a minha nota. E quando eu vi, eu tinha tirado uma nota muito boa. Mas foi tão automático, com a câmera ligada, eu disse: glória a Deus. E eu me lembro que eu coloquei a mão assim sobre a cadeira e eu disse: obrigada, Espírito Santo, do jeito que eu tô falando aqui com você. Depois que eu me lembrei que a câmera estava ligada, eu nem imagino se é que alguém viu dos meus tutores ou monitores o que é que eles pensavam. Mas eu sei que todas as vezes que eu vou
estudar ou que eu vou praticar um aprendizado, eu chamo ele, porque eu sei que ele é o ser mais inteligente, mais inspirador que já existiu. E a última qualidade que eu quero deixar aqui para você é de que o Espírito Santo, ele é influente e ele é convincente. A Bíblia fala que o Espírito Santo, lá em João 16:9, que ele convence o mundo do pecado, porque os homens não creem em mim. Então o versículo na íntegra está assim: do pecado, porque os homens não creem em mim. Ele traz a consciência ao nosso pecado. É Ele quem nos influencia quando nós permitimos que Ele nos influencie. É Ele quem fala no nosso interior, através também de situações ou através também de pessoas, que você precisa mudar. Ou que algo que você cometeu não agrada ou não glorifica o nome de Jesus. O Espírito Santo, ele traz essa consciência de que nós pecamos, de que nós erramos. E além de trazer a consciência ao pecado, ele nos conduz ao arrependimento. Que coisa mais linda! Ele nos conduz ao arrependimento. E a partir desse arrependimento, dessa consciência, daquilo que você comete, que não agrada a Deus, daquela sensação de que eu não estou agradando o meu Deus. E quando você recebe esse perdão, o Espírito Santo te conduz numa caminhada, numa jornada de cura, numa jornada de libertação, numa jornada de transformação, porque é Ele que realiza em você. Ninguém muda ninguém. Você não vai mudar teu marido, você não vai mudar tua esposa, você não vai mudar teus filhos. É através do Espírito Santo que haverá uma mudança, uma transformação na sua casa, na sua família e em você. E aquilo que você fazia, o Espírito Santo, através dessa consciência, do arrependimento, vai te ajudar a não praticar mais. Olha só, que linda essa promessa que o Senhor deixou para você. E Ele te ajuda a crer em todas essas, em todas as outras promessas que estão ali, escritas na palavra e que foram inspiradas por Ele. E não há ninguém melhor do que Ele para convencer pecados. Não há ninguém melhor do que o próprio Autor para fazer com que a palavra entre em você e realize mudanças em você. Diga assim: eu quero o Espírito Santo. Escreve aí no chat: eu quero o Espírito Santo. Ainda dá tempo de você enviar esse link para alguém, aquela pessoa que você sabe que precisa, e diz para ela: olha, eu sei que você precisa do Espírito Santo, eu sei que você precisa do conforto dele. Faz isso. E eu estava esses dias muito preocupada com o dia de hoje, ou seja, em como seria a gravação. E não vinha nada na minha mente. O Senhor já tinha falado no meu interior qual seria o tema, ou seja, qual seria o texto. Ele já havia colocado na minha alma sobre o que eu falaria, mas eu estava travada. Eu não estava conseguindo escrever, muito menos saber qual era o tema, ou seja, o título da mensagem. E eu fiz aquilo que eu disse para vocês. Eu peguei o livro do devocional, me sentei na mesa. Pai, senta aqui. Jesus, senta aqui. Espírito Santo, por favor, senta aqui do meu lado. Até agora não vem nada na minha mente. Não consigo saber o que escrever, porque eu estava muito preocupada em como seria, em como eu faria, em como você receberia essa mensagem, quanto tempo levaria essa pregação. Ou seja, eu estava ansiosa e preocupada com outras coisas. E o Espírito Santo falou no meu interior: pega o seu devocional e volta alguns dias antes,
porque teve um dia que você não leu, você passou batido. Esse livrinho do devocional é um livrinho que eu ganhei do pessoal da intercessão, lindo. E eu comecei a folhear o livrinho e comecei, esse eu vi, esse eu vi, esse eu vi. Até que chegou um dia que eu disse, esse eu não vi, esse realmente passou batido. E aí eu li o seguinte: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Esse versículo você vai encontrar lá em 2 Crônicas 25, 2, e fala a respeito do rei Amazias. De que Amazias, ele tinha tomado atitudes que agradavam ao Senhor, mas ele não tinha colocado o seu coração no Senhor. Ele não tinha feito de todo o coração. Então o Senhor falou para mim, você não está com o seu coração nisso. Você está tão preocupada com outras coisas que a nossa sintonia, que a minha influência sobre você enfraqueceu, ou seja, fica difícil eu falar, porque o Espírito Santo, ele é muito sensível. Ele fala às vezes de uma brisa, de uma maneira suave. E eu não conseguia ouvir o Espírito Santo por causa da minha agitação. E quando ele disse para mim que eu não tinha colocado todo o meu coração para escrever a mensagem, justamente porque eu estava muito preocupada com outras coisas, eu pedi perdão. Eu me arrependi. E eu disse, Espírito Santo, a partir de agora eu me abro para você. Eu vou colocar todo o meu coração nisso. Eu vou colocar toda a minha alma nisso. Eu vou dar o meu melhor, Espírito Santo. E aí fluiu a mensagem e o título de todo o coração. E a Bíblia fala que Deus não poupou o seu próprio filho por sua causa. Porque ele deu Jesus porque ele ama você de todo o coração. Ele colocou o coração dele nessa relação, Deus Pai e você. Jesus Jesus não pestanejou, ele simplesmente morreu naquela cruz, doeu, o sangue dele desceu. E ele fez tudo isso não só para perdoar os seus pecados. Jesus fez isso porque ele queria, ele sabia que ele levaria sobre ele toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua aflição, todas as suas enfermidades, toda a sua dor de alma. Ele sabia também que o castigo que hoje nos traz a paz, porque nós podemos ter paz mesmo diante de todas essas situações, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Além de tudo, ele deu tudo que tinha, ele deu a sua vida, porque ele precisava ir ao Pai, para que a pessoa do Espírito Santo viesse para você. E ele fez tudo isso de todo o coração, de toda a alma, com todo o amor que ele tem. E você pode alcançar todas essas promessas. E você pode conhecer o Espírito Santo e viver pessoalmente, ou seja, sentir na pele e saber, através da convivência, e conhecê-lo e saber de todas essas qualidades que ele tem. Você pode conhecer isso na íntegra. E aí você pode falar assim para mim, mas Veri, como é que eu posso fazer isso? A Bíblia fala que basta que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está insatisfeito com a sua vida, se é dor, se é angústia, se é sofrimento, se são dúvidas, se você não sabe como vai ser o seu dia de amanhã, se você está preocupado demais, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E você pode receber a paz que Ele deixou para nós. Não é uma paz que o mundo recebe porque o mundo não conhece, mas é uma paz que o Príncipe da Paz deixou para você. E é uma paz que o Espírito Santo, quando vem sobre você, te enche. E você sente toda aquela alegria, toda aquela paz, domínio próprio e tantas outras coisas que fazem parte das qualidades dele, do fruto do Espírito. E caso você
já tenha conhecido o Senhor Jesus. Você pode falar assim: Veri, mas eu já conheço o Senhor Jesus, eu já caminho com o Senhor Jesus, mas eu tenho dificuldade de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho dificuldade de ouvir o Espírito Santo, porque eu sou agitado, porque são tantas vozes que eu ouço que eu não consigo me concentrar e eu não consigo ouvir a voz, a doce voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que os olhos do Senhor, eles estão atentos sobre toda a terra, atentos sobre você, para te fortalecer. Olha que coisa incrível, olha que promessa incrível, para te animar, para te fortalecer. E fazer isso quando você se dedicar a Ele totalmente, de coração. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Rei da Glória, nós te agradecemos, Senhor, pela tua mensagem. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor toque cada coração, cada mente, cada alma que se entrega ao Senhor nessa noite. Jesus, eu lhe peço, alcance pessoas que eu não posso alcançar. Alcance, Senhor, aqueles que necessitam ouvir essa palavra. Senhor, toca o coração dessa pessoa, traz a ela a paz, traz a ela a certeza de que essas promessas são para ela, de que ela pode viver uma vida abençoada, de que o Senhor veio para que ela tenha vida, Jesus, e tenha uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço que neste momento você venha sobre esta pessoa, encha ela com a tua presença, Espírito Santo, este lugar onde ela está, no trabalho, em casa, no ônibus, aleluia. Glórias sejam dadas ao teu nome, Espírito Santo de Deus. Enche essa pessoa agora, para que ela perceba, para que ela ouça a sua voz. Leve, Senhor Jesus, leve, Espírito Santo, essa pessoa para que ela tenha uma caminhada contigo, uma caminhada de vitória, uma caminhada de alegria, uma caminhada de prosperidade, porque a tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a tua palavra também diz: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. E nós te louvamos e te agradecemos porque podemos vencer o mundo e tudo que há nele, Senhor. Santo é o teu nome, digno é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer por você estar aí até esse momento. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor sorria para você e te dê a paz. Não se esqueça de enviar o link para o máximo de pessoas que você puder. Que o Espírito Santo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Deus abençoe.